Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Negócios de Família aqui pela TV Cidade, diretamente da cidade de Farroupilha, na bela Serra Gaúcha. Eu sou o Rogério Bono e hoje nós vamos conversar com um empreendedor que teve uma sacada muito interessante, uma ideia muito diferente e que vai trazer para nós um pouco dessa história. Seja muito bem-vindo, Alex Oliveira, da Ice Hot. Obrigado, Rogério, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Alex, a gente se conheceu há algum tempo atrás, justamente num contexto de internacionalização de negócios, de desenvolvimento de negócios inovadores, e eu percebi que tu tinhas já naquele momento um projeto, um produto, um negócio muito diferente, né? Então é um negócio que sem dúvida pode colaborar com outros negócios, com as certeza. cidades, com a comunidade. Então acho que em função disso é bacana para os nossos telespectadores conhecerem a respeito dele. Mas antes de tu falar da Ice Hot, eu queria justamente te pedir para tu contar um pouco da tua história, né? Quem é o Alex Oliveira para quem ainda não conhece? Perfeito. Então, primeiro, agradecendo mais uma vez pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui, podendo agregar conhecimento e experiência. Então, para quem não me conhece, meu nome é Alex Oliveira. Eu sou casado, com uma esposa maravilhosa chamada Nathalie. Tenho um filho de 1 ano, coisa mais linda do mundo, o Noah. E comecei assim a minha jornada bem cedo, de trabalho, porque eu venho de uma família muito simples. Minha mãe era faxineira, meu pai mecânico. E para eu ter uma qualidade de vida melhor, poder comprar minhas coisas, eu tive que começar a trabalhar muito novo, né? Então, com 13 anos, eu comecei a ajudar o meu pai nas vendas de colchões. Ele era representante comercial de colchões naquele momento, porque ele sofreu um acidente de moto e tal. E naquele momento eu me descobri na área comercial. Eu vi que era algo que eu gostava, que eu tinha talento para me relacionar com as pessoas, que eu gostava de vender. E com 15 anos eu tive uma oportunidade de entrar num veículo de comunicação, que era um jornal, na área comercial, vendendo mídia, né? E ali com 15 anos eu me destaquei na empresa, né? Vesti a camisa, eu enxerguei ali a oportunidade de mudar a minha vida. Então eu me dedicava muito naquele trabalho e por isso em 4 anos eu mudei minha realidade, né? Eu saí do bairro simples onde eu morava, com muitas privações financeiras, e com 19 anos eu já tinha uma realidade financeira diferenciada, né? Eu já ganhava um bom salário, podia conquistar coisas boas, porque eu aprendi a vender, eu aprendi a mostrar para as pessoas como a minha solução agregava para elas, né? E aí, perto dos meus 17 anos, já começou a nascer em mim o desejo de um dia ter meu negócio, empreender. E aí, com 19 anos, eu fui falar com um amigo, Samuel, que você também conhece, né? Sim. E compartilhando com ele a ideia de ter um negócio, eu na hora pensei, cara, vou convidar ele para ser meu sócio. E aí convidei o Samuel para ser meu sócio. Nós começamos uma empresa na época que se chamava Avance. Foi um projeto que nós aprendemos muito o que não fazer num negócio, né? Porque a empresa não deu certo e tal. Mas dali começou a nossa história. Então hoje eu ainda sou muito jovem, ontem eu fiz 28 anos, então parabéns. Obrigado, recém, de aniversário. Então sei que ainda tenho muito chão pela frente, mas já vivi muita coisa, né, nesses quase 10 anos empreendendo, muitos altos e baixos, alguns fracassos, alguns sucessos. Então hoje, com 28 anos, tenho o privilégio de ter um negócio, né, que está dando certo, que vem crescendo, que vem expandindo para diferentes estados, já mais de 100 cidades. Olha aí. E a gente está só no começo, né? Isso é muito bacana. As histórias como a do Alex, elas são muito importantes porque justamente mostram como é possível, dentro de uma realidade, num país que muitas vezes não favorece o empreendedorismo. Pelo contrário, a gente vê muitas vezes se criar todo tipo de dificuldade para tu montar um negócio, para tu manter um negócio. E histórias como a tua são histórias que inspiram outras pessoas a seguir em frente, a buscar a superação. Mas tu comentaste que tu encontraste o Samuel, que é um outro uma outra grande figura, uma outra história muito bacana.
E vocês criaram um primeiro negócio, mas agora tem um negócio que está dando certo, que a coisa está andando. E eu vou contar para vocês, esse negócio se chama Ice Hot. Mas quem vai contar o que é o Ice Hot é o Alex. Então conta para nós o que é o Ice Hot, como é que nasceu a ideia do Ice Hot e como é que ele está hoje. Perfeito. A Ice Hot, para quem não conhece, é uma empresa que desenvolve equipamentos de água para espaços públicos. Porque a gente precisa de água, a água é fundamental para todos nós, né? E há 5 anos atrás a gente enxergou um problema no mercado que era a falta de acesso à água fora de casa, principalmente nos espaços públicos, que a maioria das praças e parques as pessoas utilizavam para lazer ou atividade física e depois de utilizar, né, a praça tinham sede e não tinham onde se hidratar, ou o que tinha não dava segurança, não tinha higiene. E a gente viu, né, que isso era uma coisa assim, que não fazia sentido. Pô, como que algo tão importante não é, né, não tem alguma solução para isso, não tem um produto para isso. E eu tive a ideia, de, junto com o Samuel, de criar um produto, né, para resolver isso. E eu fui conversar com as prefeituras, né, do porquê que elas não tinham equipamento de água na praça e tal. E com todos que eu falava, eles diziam que era uma boa ideia, que eles gostariam de ter um equipamento de hidratação, só que eles tinham um medo, que era o vandalismo. Isso era, todos me falavam que tinha medo de vandalismo. E a gente entendeu que o que nós precisava criar era um equipamento resistente a vandalismo, né? Esse ia ser o diferencial do nosso negócio. Então a Ice Hot, ela nasceu para criar uma solução de hidratação para espaços públicos e um equipamento que desse segurança para o nosso cliente, que as pessoas não iriam quebrar se tentassem, né? E conseguimos isso. O nosso primeiro equipamento, que foi instalado há quase 5 anos atrás, até hoje, né, tá lá instalado na cidade de Venâncio Aires, funcionando perfeitamente, as pessoas utilizando todos os dias com água gelada, água quente, também tem água para o pet. Então a nossa solução, ela foi criada para ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, mais saúde, mais lazer nos espaços públicos. E hoje a gente vem crescendo porque realmente era uma dor, era um problema, ninguém tinha parado para olhar para isso e criado uma solução para isso. E nós, né, que não era desse meio, totalmente de fora, enxergamos o problema, nos incomodamos com aquele problema e nos propusemos a resolver aquilo, criar uma solução, né, com muitas dificuldades inicialmente, conseguimos achar, né, as pessoas certas e ser persistente o suficiente para conseguir criar uma boa solução para esse mercado. É uma coisa muito interessante, porque no país inteiro, né, a gente muitas vezes vai num parque com a família, ou caminhando, dá aquela caminhadinha e daqui a pouco, poxa, bateu a sede. Eu não gosto de ficar carregando coisas, né? Então tem gente que leva a sua garrafinha e tal. Não é meu caso, eu não carrego, mas muitas vezes bate aquela sede. E mesmo que tu carregue, bom, tu tomou a água, acabou a água, o que tu faz, né? Então daqui a pouco tu vai ter que comprar água num lugar, às vezes é exorbitante o valor da água que vendem, né? Às vezes não tem, simplesmente não tem outra coisa. E a solução que vocês criaram, ela justamente ajuda as pessoas, né? Explica para os nossos telespectadores como é que é esse equipamento exatamente e como é que é essa conexão com as cidades, né, em função dele. Perfeito. Primeiro, assim, eu acho que é bacana para quem tiver interesse, né, de conhecer melhor o equipamento, acessar o nosso Instagram, acessar o nosso site, que é icehot.net.br. Ice de gelo em inglês, né? ICE, né? ICEHOT, né? Esse é o nome da empresa. É um nome que num primeiro momento é estranho, mas depois e tal fica agradável de falar. Enfim, é um nome que a gente conseguiu fazer dar certo no mercado. Então, assim, ele é um equipamento resistente, então por isso ele é feito de uma estrutura de metal. Hoje a gente utiliza alumínio naval na fabricação do equipamento, mas no passado era inox. Ele é um equipamento grande, só que ao mesmo tempo o design dele é muito bonito. Ele ocupa uma área que para um espaço público é considerada pequena, ele ocupa apenas 1 metro quadrado de uma praça, então a infraestrutura dele é de 1 metro quadrado. E aí nesse equipamento as pessoas têm água gelada para se hidratarem, então elas chegam no equipamento, pressionam um botão e sai água gelada para elas se hidratarem. Em alguns equipamentos aqui no nosso estado, porque hoje a gente também trabalha em outros estados, né, tem água quente para o chimarrão, então tu chega lá, coloca a térmica, aperta um botão,
Aí alguns equipamentos tu aperta o botão, sai água. Mas ultimamente nós criamos um sistema de segurança pensando nas crianças, que é um sistema que para sair água é necessário segurar o botão por 2 segundos, aí a água começa a sair. Justamente para evitar que uma criança, né, sem querer, vá lá, aperte o botão e corra o risco de se queimar. E a água do PET é simples, chega com o pé, aperta no pedal e sai água para o PET. Então ele é um equipamento que tem basicamente esses 3 serviços principais, tem algumas outras opções, enfim, que o nosso cliente tem à disposição, mas é um equipamento muito bonito, moderno. Eu sou suspeito, né, em falar e tal, por ser o criador, mas é um produto que o cliente que usa, né, e tem a experiência com a nossa estação de hidratação, que é assim que a gente chama o nosso produto, a pessoa ela fica impressionada como é gratuito esse serviço. Ela não acredita e tal que na cidade dela tem um equipamento tão bonito, tão moderno, com um benefício tão relevante e que ela pode usar de graça. Ela olha para aquilo e acha que tem que pagar, que, né, como que é possível ter alguma coisa tão bem feita de graça? Porque muitas vezes aquilo que é gratuito, está em espaço público, é feito de qualquer jeito, deteriorado. Né? É deteriorado e tal. Então o nosso equipamento é um equipamento realmente assim, que parece de outro mundo, né? Parece de um outro país. Mas nós temos o orgulho de ter criado o melhor possível, né? Até hoje. Lógico que a gente está sempre querendo melhorar, mas criamos um produto de excelência para disponibilizar gratuitamente para as pessoas, né? O que a gente vê são bebedouros, né, em alguns lugares assim que tu não tem coragem, muitas vezes nem de chegar perto. E a gente vê as pessoas botando o cachorro para beber ali, que é uma coisa que não pode, né? Aí depois vem a criança e bebe junto e diz, meu Deus, não quero isso aqui. E realmente eu conheço o produto do Alex e do Samuel, é muito bacana, né? Tem Bento Gonçalves também. Sim, tem. Né? Mas então conta para nós, como é que é possível a população ter acesso ao produto, a utilizar a estação de hidratação sem ter que pagar nada, né? Como é que funciona isso? Perfeito. O nosso modelo de negócio, ele inicialmente nasceu com a venda da publicidade. Então, inicialmente as cidades elas disponibilizavam a infraestrutura para o equipamento, água e luz, e a gente viabilizava economicamente a empresa através de publicidade. Esse foi o primeiro modelo, a gente levou a empresa uns 3 anos e meio nesse modelo. E aí depois que a gente já tinha uma estrutura, uma credibilidade, o produto já estava em várias cidades, a gente já tinha passado aquela curva, né, da dúvida, do medo, a gente viu que podíamos passar a vender o nosso produto também, né, ou locar, inclusive para prefeituras, que era o principal mercado que tinha essa necessidade. E aí a gente mudou a estratégia, começamos a também vender os equipamentos, hoje é o nosso principal modelo, a venda ou a locação do equipamento para a prefeitura, é o nosso primeiro cliente, assim, o próprio município pode investir em disponibilizar esse serviço gratuitamente para a sua população, né? Então o município que valoriza a qualidade de vida, lazer, saúde, sustentabilidade, inovação, investe nesse tipo de produto para demonstrar para a cidade que está antenado, né, com bons investimentos, que valoriza a sua cidade, valoriza a sua população. E também nós atendemos um cliente muito especial para nós, que é o Sicredi. Porque o Sicredi, né, a gente atende hoje já umas quase 15, 16 superintendências, né, sede do Sicredi em várias cidades. É uma marca que valoriza as pessoas, que quer, né, mostrar para as pessoas que não está preocupado apenas com o dinheiro, mas que valoriza o ser humano, valoriza a família e tal. E o Sicredi viu no nosso produto uma forma de mostrar para as pessoas que ele se importa com elas, né? Porque o nosso equipamento ele fica personalizado com a comunicação do Sicredi, então ele tem um lado publicitário, um lado, né, comercial, mas mais do que isso, ele entrega um serviço muito relevante para as pessoas, né? Para a pessoa que pratica atividade física, poder tomar uma água gelada após a corrida, a pessoa que vai com a família tomar um chimarrão, poder, né, ficar ali quanto tempo quiser conversando, né, entre amigos, a mãe que leva o filho para a pracinha, né, e depois pode dar água de qualidade para o filho dela, ou seja, tem benefícios fundamentais tanto para os associados como para a comunidade. Então hoje o Sicredi é um grande cliente, a gente está junto em várias cidades. Então essa foi né, a gente buscou clientes que tivessem esse problema e que a nossa solução ajudasse eles né, ou resolver o problema ou potencializar a comunicação deles, que foi no caso do Sicredi. Então hoje a empresa vem crescendo, né, os últimos 2 anos para Ice Hot foram muito bons
e ano que vem, que a gente vai fazer 5 anos, vai ser um ano extraordinário, porque a gente achou clientes que entenderam o valor da nossa solução. Esse eu acho que foi o principal ponto de sucesso do nosso negócio. Achar as pessoas que conseguiram perceber o valor da nossa solução. Porque às vezes, né, tem empresas que têm um produto muito bom, têm um serviço muito bom, mas elas estão oferecendo para a pessoa errada. E aí isso não dá certo, né? Falaste que vocês já estão em mais de 100 cidades? Isso aí. Conta para nós então um pouco onde é que estão distribuídas essas cidades e quantos equipamentos mais ou menos vocês têm. Perfeito. A nossa maior atuação é no Rio Grande do Sul, como a nossa empresa nasceu em Bento Gonçalves, né? Mas hoje a gente também está presente em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, agora São Paulo também. Então hoje, no total dessas 100 cidades, deve já estar chegando a 130, 140. O número ele cresce muito rápido, talvez já uns 150 equipamentos instalados, né, nesses primeiros 4 anos. E aonde agora a gente está crescendo muito é no estado do Paraná. Esse início, em fevereiro de 2022, nós entramos em Foz do Iguaçu, em parceria com a Itaipu, que eles criaram lá um bairro inteligente, e escolheram, selecionaram a nível Brasil algumas startups que tivessem soluções que agregavam qualidade de vida, inovação, né, para bairros inteligentes, que o Vila A Inteligente é o primeiro bairro público inteligente do Brasil, que foi criado em Foz do Iguaçu, e foi implantado as estações de hidratação da Ice Hot como uma ferramenta essencial para o projeto do bairro, que era agregar lazer, qualidade de vida e tecnologia. E dali para frente está sendo um baita crescimento, porque as outras cidades do Paraná, elas vão fazer incursões nesse bairro inteligente. Para conhecer as tecnologias, ver o que o bairro inteligente tem. Sim. E aí elas conhecem a estação de hidratação da Ice Hot. E aí elas usam, vê que é um produto realmente diferenciado e acaba abrindo essa porta para a gente apresentar o nosso trabalho, apresentar o produto, mostrar qual é a solução que a gente tem. E aí nós agora temos, há pouco, né, nós participamos de um projeto com Palotina, que é uma cidade do Paraná, né, que fez a compra de 15 estações de hidratação. Toledo é uma cidade muito conhecida no Paraná, que também já é nossa cliente. Agora Paranavaí, Pato Branco, Maringá, enfim, tem várias cidades do Paraná que a Ice Hot, né, ou já está presente ou em breve vai estar, porque para prefeituras a gente participa de licitações. Então uma vez, né, que a gente ganha a licitação, tem um processo até ser pronta a infraestrutura para a instalação dos equipamentos, né? Isso é muito interessante a gente ver esse crescimento, né? Mas tu falaste, a Ice Hot é uma startup, então, né? É um posicionamento de startup, até porque é um produto diferenciado, uma tecnologia diferenciada. E eu ouvi dizer que a Ice Hot ganhou um prêmio num evento de startups recentemente, né? Fala para nós um pouquinho sobre isso. Assim, nós, até pouco tempo atrás, Rogério, a gente não participava de eventos, a gente, pelo menos assim, os primeiros 4 anos da Ice Hot, nós focamos em trabalhar. Né? A gente conheceu outros empreendedores que também nesse ecossistema de startups se apaixonaram pelo palco, pelos eventos e tal, e dedicavam um pouco tempo à operação. Né? A gente se focou na operação, em vender, em abrir mercado, melhorar o produto. E de um ano para cá, que a gente começou a participar de alguns eventos, a gente vê assim, que a Ice Hot ela tem tido uma aceitação muito grande. E recentemente a gente participou de um duelo de startups, né, na nossa cidade, e apresentando o pitch foi em Bento Gonçalves, foi o projeto que as pessoas, né, avaliaram como o melhor projeto. Então foi esse o prêmio, né, naquele momento que a gente ganhou. Mas eu tenho a minha visão assim da Ice Hot é que o nosso negócio ele recém começou, né, nesses primeiros 4, agora 5 anos que a gente está fazendo. Tem muito mercado. Hoje nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. A gente está apenas em 100. Ou seja, nós temos muito crescimento ainda, né? E hoje, como a Ice Hot é uma empresa jovem, mas que já tem uma certa capilaridade, já tem uma certa credibilidade, uma cidade ela não vai instalar, ela não vai investir num produto que ela vai ser a cobaia, ela vai ser o teste, claro. Né? Por isso que no início a gente não conseguia vender para prefeituras, porque nós não tínhamos aonde ainda tem instalado. Aonde tem instalado.
Hoje nós já estamos presentes em várias cidades conhecidas, Foz do Iguaçu, Maringá, Toledo, cidades que dão credibilidade. E aqui no nosso estado também, né? Bento Gonçalves, Veranópolis, enfim, né? Agora também São Leopoldo, Novo Hamburgo. Então, o crescimento da Ice Hot, ele foi muito maior nesse último ano, justamente porque a gente chegou num momento de credibilidade, onde a gente já tem várias referências, né? Então, hoje o cliente pede onde tem o produto de vocês. Aí me falta tempo para listar todas as cidades, né? Porque é muita cidade já. E 2023? 2023 para nós é um ano assim que vai ser muito especial, porque nós estamos completando 5 anos, né? Os primeiros anos da Ice Hot foram muito difíceis, porque quando a gente começou a empresa, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha network, a gente, né, era como a maioria dos empresários, né? Tu começa assim fazendo tudo, tu procura dar o teu melhor, mas tu não tem muito recurso, né? E hoje a gente já tem um pouco mais de estrutura, mais recurso. E em função da nossa visão de mercado, a gente vai trazer inovações, mais inovações importantes, né? A gente vai ter lançamentos de alguns produtos para 2023 e também a gente está fazendo a gente não está mudando o posicionamento, mas a gente vai melhorar o posicionamento da Ice Hot, porque nós nascemos como uma empresa que fazia equipamentos de água gelada e água fria. Porém, hoje nós atendemos diferentes estados e, inclusive, agora, em janeiro, fevereiro, a gente tem a primeira implantação no Paraguai, a nossa primeira importação em Cidade del Este e Assunção, a primeira venda, né, fora do Brasil. E nós queremos posicionar esse Hot no mercado como uma empresa de soluções para água, para hidratação. Então, voltada à qualidade de vida, lazer. Então, a gente está mudando, né, também a cara da empresa, o visual da empresa, para o mercado ver que a Ice Hot hoje é uma empresa séria, uma empresa confiável, uma empresa que tem um excelente produto. Esse ano nós também fizemos um investimento muito importante que foi o Inmetro, né? Que o Inmetro é algo importantíssimo, só que na minha visão, tu precisa ter um produto já testado e aprovado para fazer a certificação do Inmetro, né? Como que eu vou certificar um produto e vou investir muita grana, primeiro se eu não tenho uma grana, e segundo se o meu produto não tem ainda uma experimentação suficiente. Então esse ano de 2022 a gente fez as certificações do nosso produto para o Inmetro, tá para sair daqui 1 ou 2 semanas. Então isso vai ser muito bom para nós, porque nós vamos ser a primeira empresa do Brasil com produtos de água para espaço público com certificação do Inmetro. Então isso aí, né, fora todos os investimentos que a gente está fazendo, todas as mudanças, eu tenho certeza que o ano de 2023 para nós vai ser extraordinário. Que bacana. A Ice Hot é um negócio para as famílias, para a comunidade, por isso que eu comecei comentando que é um projeto muito diferenciado, porque ele valoriza a própria cidade, ele traz muitas vezes facilidades para uma infraestrutura pública, um parque que está lá, ele traz comodidade para os participantes, para os frequentadores daquele parque, então é uma coisa bastante interessante, né, para ser implementado e com certeza vai continuar nesse momento de crescimento. Mas eu vou te pedir, Alex, a gente está chegando no final do nosso programa, eu vou pedir para tu deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aí através da TV Cidade. Perfeito. Então, primeiro, sim, né, quando a gente começa a empreender, só a gente sabe o potencial do nosso negócio. E por que eu digo isso? Porque no início, algumas pessoas falaram que a Ice Hot não era uma boa ideia, não era um bom projeto, que não viam potencial no nosso negócio. Porém, elas não conseguiam enxergar aquilo que a gente enxergava. Então, se você está começando um negócio e alguém talvez diz para ti que a tua ideia ela não é tão boa, mas você acredita nela, eu vou te dizer, vai em frente, né? Sabe, dá o teu melhor. Esse é o primeiro conselho. Você tem que acreditar mais do que todo mundo na sua ideia, no seu negócio. Você tem que enxergar o que os outros não estão enxergando. Então é normal no percurso algumas pessoas tentarem te desmotivar. E isso vai ser fundamental até para ver o quanto você está disposto a fazer aquilo dar certo.
Segundo é a persistência. Se você tem um negócio e talvez está numa fase difícil, não está, né, tão bem quanto você gostaria ou ainda nem deu certo, a Ice Hot no início a gente teve que visitar 42 cidades para ouvir o primeiro sim. 42 reuniões para ouvir o primeiro sim. Então hoje a história ela tá ficando bonita, o negócio está crescendo e tal, mas no início foi muito difícil. Só nós, né, internamente sabemos todo o trabalho, todo o esforço que a gente teve que empenhar até conseguir fazer o negócio dar certo. Então você vai ter que ser persistente, você vai ter que trabalhar muito duro, né? Se você quer ser empresário, você vai ter que disponibilizar horas, né, a mais do que pessoas que trabalham no emprego normal, finais de semana. Principalmente no início, você vai ter que se sacrificar. Se você não fizer isso, né, você talvez não está tão comprometido com o seu negócio e dificilmente ele vai dar certo. E uma outra, né, talvez última sugestão, teria muitas, comece pequeno, comece investindo pouco, não assuma tanto risco no início. Às vezes, né, a gente comete o erro de achar que a gente sabe das coisas, que a gente conhece o mercado, que a gente conhece o nosso cliente, conhece o produto, que a gente é o expert naquilo e a gente quer começar grande. Porém, o planejamento e a execução, ela normalmente tem um abismo muito grande. Né? Aquilo que você planeja, provavelmente na hora da execução vai ser muito diferente. Então a minha sugestão para ti, primeiro, foque em executar o seu negócio com o mínimo possível de dinheiro e de pessoas. O que você puder fazer, faça você mesmo. Não precisa ficar contratando um monte de gente. E eu te digo isso porque eu errei. No início eu quis investir um monte, então eu errei nisso, sei, né, o que é investir errado, perder dinheiro. Então faz parte, mas eu gostaria que você não tivesse que passar pelos mesmos problemas que eu passei. Então eu espero, né, que você tenha muito sucesso e que você use as nossas estações de água em várias cidades e que você seja, né, um usuário da Ice Hot, e esse é o meu desejo aí para você. Alex Oliveira, sócio da Ice Hot, empresário da Serra Gaúcha, empresário gaúcho, levando esse produto para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente no Negócios de Família, que semana que vem vai estar novamente aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço.